Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Botafogo. Tudo que a mídia está falando da vitória do Botafogo para cima do Galo. Tá em crise, chama o Galo. E ainda com um a menos, né? Vamos dar uma olhadinha em tudo que a mídia está falando. Botafogo que venceu o Atlético Mineiro com um a menos, né? E ali se manteve na tabela do Campeonato Brasileiro. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência, tá bom? Quero mandar também um abraço aqui em especial para a galera do Rio de Janeiro e do Nordeste, que sempre está comentando aqui no nosso canal. Se você quer ter também um alô aqui especial, fale aqui também o seu estado e a cidade de onde vocês estão falando. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Incrível, gente. cara. Jogador Incrível. a menos. O Botafogo venceu o Atlético Mineiro em casa por 1-0. Pra quem não gosta ou não lembra, não gosta de futebol ou não lembra, no ano passado o Botafogo jogou a final da Libertadores, aquele jogo que eu quase fui de arrasta pra cima. Quase. O Botafogo teve um jogador expulso nos primeiros segundos da partida, passou o jogo inteiro com um a menos e venceu esse Atlético Mineiro Venceu, e foi não, campeão. massacrou. Eu tinha o meu desequilibrante, que era o meu Massacrou. LH. E aí, o que aconteceu no jogo de final de semana? O Botafogo meio combalido, veio um pouco sem moral do jogo do empate contra o Mirassol também em casa. E aí, 45 do primeiro tempo, o Cris Ramos, o meu CR9, deu-lhe uma cotovelada que eu nunca mais tinha visto no futebol. Eu falei, o que aconteceu? Ele esqueceu que tinha VAR. O que tá acontecendo? Foi expulso. Falei, devo me preocupar ou devo me alegrar? Devo me alegrar, o Botafogo ganhou o gol do Santi Rodrigues, que nem é tão alto assim de cabeça, uma jogadaça do Montoro. E aí, com esse resultado, o Botafogo subiu um pouquinho o elevador e tá ali no bolo do G4, brigando pela vaga ali no G4 do Brasileirão. Pedrosa! E aí, mais um belo jogo do Santi Rodrigues. E eu acho que ele pode ser um belo exemplo do quanto alguns jogadores precisam de tempo para se adaptar. Total. E precisa de sequência também, hein? Eu queria te perguntar primeiro uma coisa. O Montoro realmente vai pra Vai. fora? E essa seria a minha crítica. Vai. Tá de sacanagem, né? Alô, Botafogo! Você tá de sacanagem, né, Botafogo? Só tem uma explicação, Pedrosa, que é valorizar o jogador pra vender. Ou já é tinha um única acordo com o explicação. empresário. Não né? é. É a única explicação. Porque ele é um menino de 18 anos e diz que é o sonho da vida dele. Jogar no Botafogo? Também. Mas jogar a Copa lá do não sei o que, do Sub-9, do Gente, Sub-8. É uma Entendeu? loucura. Mundial Sub-20. E ele tem grande chance de se 4 destacar jogos. mesmo, porque ele é um monstro. Claro, garoto bom. Mas, se eu fosse o Botafogo, eu jamais liberaria. É a mesma situação do Ryan. Do Ryan, Pra né? mim, mesma O situação. Vasco não liberou o Ryan, né? Exato. O Vasco não liberou. O Vasco bateu o pé, E você você não sabe vai. que esse é o grande debate com a torcida do Botafogo, da torcida ficar brava, óbvio, né, de liberar os jogadores, porque o John tem essa questão, o sonho do jogador é jogar não sei aonde, aí então, eu não queria te perder, mas pode ir. É. Aí ficam brincando, mas que esse negócio de sonho, realiza meu sonho, porque ele tem essa forma de conduzir Total. na questão administrativa ali do Botafogo, de liberar os jogadores que querem sonhar em outro lugar, Sim. de liberar o jogador para sua seleção, e isso é um debate muito grande no futebol, porque aí ele vai para a seleção dele e vai realizar um sonho como pessoa, Exato. mas o Botafogo vai ficar desguarnecido aí 4 jogos sem um menino. E até uma informação legal que a Copa do Mundo Sub-20, apesar de ser uma competição da FIFA, não é data FIFA. Não é. Então você precisa da liberação do clube para que esse atleta vá. Tu lembra quando o Flamengo não liberou o Pedro para as Olimpíadas? Não foi o Gerson também, não? O Gerson foi O profissional, Gerson né? ele pediu para não ir na ocasião. Eu achava que era. Aí depois, como eu fui apurar a situação do Ryan, não é. O Vasco não. tem que liberar, assim como o Botafogo liberou. Sobre o Santos, perfeito o que você falou, Fernanda. Todos os jogadores... Tá fora do próximo jogo por cartão, tá? Exato, mas o que eu quero ganhou dizer sequência. é o crescimento que esse cara tá tendo. O Santos tem participado como meia, pisando na área, tem dado assistência, tem jogado do lado direito quando é necessário, do lado esquerdo quando é necessário. Então é um jogador que quando ele chega da MLS, todo mundo falou, cara, custou o que custou, joga muito. É um jogador que vai conseguir render com a camisa do Botafogo. Só que o tempo de adaptação de cada atleta, ainda mais ao futebol brasileiro, que tá longe de ser ruim, o futebol brasileiro é muito bom, certamente é uma das 5 melhores ligas do mundo, é muito difícil de você jogar aqui, cara. A rotação é completamente diferente. E ele mostra que no momento oportuno, ganhando a oportunidade como o Ancelotti está dando pra ele cresceu. Eu acho que é isso que reflete esse grande jogo que esse jogador fez e que tem crescido cada vez mais. Pra mim é titular absoluto do Botafogo. Então assim, a vitória é mais importante, não só pela situação na tabela, mas por tudo que a gente brincou aqui, a poeira, tal. O Botafogo precisava voltar a vencer. E quando tem um cenário em que remete também ao momento histórico do clube, acho que a confiança vai lá pra cima. E eu
acho que esse é o ponto. Se tivesse vencido 1-0 o Galo normal, ia ser outra coisa. É igual o 3-3 com o Mirassol. Se fosse 1-1, 2-2, 3-3. O futebol, às vezes, o enredo, ele machuca mais do que o resultado. Total, claro. E isso é muito bizarro se a gente pensar. Meu Deus, mas um jogo que valia 3 pontos igual a todos os outros. Mas é um jogo de moral, é um jogo de respeito, é um jogo que tem muito mais coisas envolvidas além do que aquela pontuação natural. E para esse jogo aqui, o torcedor tava combalido, tava chateado, tava cansado, queria resgatar alguma coisa. E resgatou logo uma final de Libertadores e ganhando os pontinhos em casa, coisa muito incomum com o David Ancelotti, que sempre empatou os seus resultados no Campeonato Brasileiro, tirando do Bragantino em casa, Pedrosa. Ou Vene Casagrande. A gente costuma dizer coisas que só acontecem com o Botafogo quando acontece algo de negativo. Mas nesse caso, algo de positivo a gente precisa dizer. Coisas que só acontecem com o Botafogo. Em cima do seu discurso aí, agora eu concordo plenamente. Inclusive, vou pegar a entrevista do Marlon Freitas durante o jogo, no intervalo e após o jogo. É um jogador que sabia da importância dessa vitória jogando em casa, independentemente da forma, do contexto. E assim, o contexto remetendo à final da Libertadores foi maravilhoso pro torcedor alvinegro. Então, de fato, independentemente da posição na tabela, eu acho que essa vitória, querendo ou não, dá aquele resgate de ânimo aos jogadores e também à torcida alvinegra. Agora, repito, fica aqui minha crítica na liberação ao Montoro. Você não pode liberar esse jogador nesse momento que o Botafogo está vivendo, e a partida que ele fez, embora o Santos tenha feito o gol e tenha feito uma boa partida, eu acho que o Montoro foi o melhor em campo. Jogou muita bola. Então, assim, lamentavelmente o Botafogo vai, entre aspas, ter que liberar esse jogador. Mas, repito, se eu pudesse escolher, ele teria que ficar. E Pedrosa, Deus é tão perfeitinho que no ano passado ele olhou e falou assim, essa cavalaria aí consegue jogar um jogo inteirinho com a menos. Aí ele olhou esse ano e falou, bom, essa cavalaria aí consegue jogar 45 minutos com um jogo a menos. Não 90. Metade da aí força, ele falou, né? no 45 do primeiro tempo, ele, agora vai. Aí ele tirou, porque aí eu não sei se essa cavalaria ia aguentar também 90, entendeu? E cara, sabe o que é mais louco? Eu acho muito que possa ter afetado o mental dos jogadores do Galo, certeza, sabia? com certeza. Até alguns jogadores que não são remanescentes do que aconteceu, mas eu não duvido nada, cara. Claro. Deles terem baixado o mental e olhado, cara, não é possível que isso vai acontecer de novo. E aconteceu. E o Hulk nunca fez gol no Botafogo. 5 anos de futebol ele brasileiro. Ele tá 1 ano sem fazer gol de bola rolando no brasileiro. Olha só. E o Atlético Mineiro tá 1 mês sem vencer. Gente, muito um absurdo. coisa. É muito coisa. E quem também falou aí a respeito dessa vitória do time do Botafogo foi a galera dos donos da bola Band Rio. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram, que tá bem interessante, trouxeram bastante análise, aí o seu ponto de vista, trouxeram também informações aí, né, a respeito do futuro do time do Botafogo e muito mais. Ficou interessado também, assiste essa parte que tá bem interessante. E agora vamos voltar pro nosso vídeo. Melhores momentos do Botafogo na tela, tá ruim! Chama o Galo, Fogão! Fernandão, tá aí, ó. GV, o Botafogo tem uma vitória gigante num momento em que precisava muito passar um pouco mais de confiança para sua torcida, deixar o time com mais confiança para a sequência do Campeonato Brasileiro, um campeonato que é muito importante para as pretensões do Botafogo no ano que vem. E, cara, muito legal ver o Santi Rodrigues se recuperando, fazendo grandes jogos, sendo decisivo junto com o Montoro, um jogador que veio tendo alguns problemas, ficou de fora de alguns jogos. O Ancelotti foi até muito cobrado pela ausência do Montoro, mas o retorno do Montoro tem sido bem legal para o Botafogo. Ele até fala na coletiva que o Montoro precisa melhorar muito, um pouco na fase defensiva, o perde, pressiona, mas tecnicamente o moleque é muito diferente. Ele temporiza muito bem essa jogada, ele espera a ultrapassagem do Santos. E nesse momento do jogo, o Botafogo ofensivamente era só os 3. Né? E são 3 meias. Eu gosto muito de formações parecidas com essa, quando tem jogadores que são mais meias do que atacantes, que saem do lado para dentro, que se aproximam. Em time que tem muito jogador bom, tem que botar os caras para jogar. E o Ancelotti tem encontrado esses espaços para botar caras de talento para jogar, e o Botafogo tem conseguido fazer bons jogos. É bom fazer um jogo desse também para esquecer o segundo tempo contra o Mirassol. E agora é esperar com que o Botafogo continue com esse bom momento, continue fazendo com que as coisas aconteçam dentro do campo, com uma boa marcação defensiva. O Botafogo foi bem defensivamente nesse jogo contra o Atlético Mineiro, o que precisava para fortalecer ainda mais essa confiança do torcedor. Agora é esperar. Vamos ver o que acontece no próximo jogo, mas parabéns para o Ancelotti, parabéns para o Botafogo. O Ancelotti foi muito corajoso nesse jogo, porque ele manteve os 3 na frente até os caras cansarem. Outro treinador ia ter feito alguma mudança para botar o time para trás, mas ele deixou o time com essa mesma estrutura, e o Botafogo foi vencedor por causa dele também. E ganha mobilidade também, né? Da forma como ficou,
eles conseguem ganhar mais mobilidade na linha ofensiva e fazer aquela trocação que faz com que o Santos chegue para fazer o cabeceio também no passe do Montoro. O Montoro achando esse passe aí, um belo passe. Agora, acho que uma coisa que é muito interessante, você terminou falando sobre isso, que é a confiança do torcedor. Acho que o torcedor estava um pouco machucado. Teve a derrota pro Vasco em relação à Copa do Brasil, depois pro São Paulo também no Brasileiro. E aí, talvez, até essa brincadeira do destino, de ter sido contra o Atlético Mineiro, etc e tal. Mas no sábado, tinha a torcida do Botafogo indo ao estádio novamente e brincando com essa coisa, era um sábado como aquele, até viralizou nas redes sociais. E aí depois teve a questão de ter um jogador expulso também, então criou ali aquela aura daquela final de Libertadores. Eu acho que isso traz um pouco o torcedor de volta também, acho que vai ser importante pro Botafogo nessa reta final. Vou contar uma coisa pra vocês, Xandinha. Isso aqui não é mexer não, tá só o papo reto. Galo, tu tá que não sei o que não sei o que lá, São Paulo. Isso aqui que é isso, né? Isso aqui que é isso, né? Patrocínio. Cataflã Pro vai patrocinar o que cair. Tu tá achando que tu é o galão. Tu é, historicamente, mas não tá esse ano, não. Ah, porque eu ganhei o troféu, empatei com o Flamengo e ganhei nos pênaltis. Cai pra ver. Não, isso é bom, porque... Cai pra ver, Cataflã tá aqui, ó, doidinho. Bota a tabela aqui, Fernando, não pode falar, não. Não dá pra gente usar agora como brincadeira. Ó, cuidado, o Cataflã tá chegando, hein, garoto? O Cataflã vai te pegar. Vai cair, hein? Bota aí, Vinicius. Ó, aqui, tá achando que tá garoto, né? É o garotão. Se o Vasco vencer o Bahia... Top, 25 pontos, aqui, ó. Se o Vasco vencer o Bahia, ele vai ser o primeiro fora da zona. Aqui, ó. É isso Galo. O Galo, alguém tá aqui, ó. Ó, vai cair. Mas ele tem um jogo a menos também. Tem jogo a menos também ali. Tô nem aí. Galo. Mira, São Paulo, mira cada Pro que ele vai patrocinador de você pela próxima temporada. A gente tá falando do Vasco pro Corinthians, são 5 pontos, cara. Que é 10º, o Vasco 10º. Eu tô aqui, ó. Não, os três líderes deram a descarrada boa do campeonato, sim. Dali pra baixo, tá mais agarrado. E Davidinho, hein, Davidinho? Pra alegria da nossa querida Nina Vilardi. Vamos ver. Bota na tela, Vini Show. Cadê? Olha lá. Botafogo de Davidinho, 17 jogos, 8 vitórias, 4 derrotas, 5 empates, fez 24 gols, tomou 14 gols, muito gol, aproveitamento de 55%. Não é terra arrasada e outra, não tem como trocar o homem, agora é ele até o final, né? Independentemente do que acontecer aí nas próximas rodadas, né? Até pra não ter que ficar trocando toda hora o treinador, né? Acho que o mais plausível seria mantê-lo, já que o Botafogo joga agora o Brasileiro, assim, não vai correr nenhum grande risco. Acho que a tentativa é terminar no G4. Mas não vai correr nenhum grande risco no Campeonato Brasileiro. Para não chegar em janeiro e começar a planejar o campeonato só em abril e ficar sem técnico ali 3, 4 meses. Então, o melhor se fazer é deixar com que ele conheça cada vez mais o elenco e possa fazer uma boa temporada no que vem. E você chato, GV, vou lembrar, o Botafogo precisa terminar classificado para Libertadores para jogar a Copa do Brasil ano que vem. Isso é importante, senão... não joga Libertadores e nem a Copa do Brasil. Aí vai ter Carioca não, que só começa em abril. Então vai ter só o Brasileirão. Isso. Ou a Sul-Americana. Mas o senhor não fala isso não, pô. Eu sei, mas, pô. Quem fala isso é João, cara. Eu sei, Ou a mas, pô, Sul-Americana. O cara fala que só começa em abril. Mas talvez se ele tiver treinador em janeiro, possa ser melhor. Se ele não perder o mas treinador talvez se eu ganhar na Mega Sena também, você vai me ver só em tucos e caicos. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo aí que venceu o time do Atlético Mineiro, né? Por 1-0, com um jogador a menos, né? O segundo tempo todinho aí praticamente com um jogador a menos, né? Praticamente não, com um jogador a menos, na verdade, foi expulso ainda no primeiro tempo. E venceu o time do Atlético Mineiro, né? O Botafogo que fez aos 48 minutos de partida, né? Ali se manteve na 5ª colocação, o Botafogo vem do empate e uma vitória, né? Então, o Botafogo, a gente vê as estatísticas, lógico, deu muitos ao segundo tempo. O Galo praticamente foi para cima do Botafogo, mas o Botafogo soube se segurar, a galera do Botafogo mesmo com um a menos soube se segurar. E aí, né, conseguiu a vitória, se manteve ali na 5ª colocação, graças também à derrota aí do time do São Paulo, né? Então, tá aí, né? Pro próximo jogo do time do Botafogo é contra o Grêmio, fora de casa, que vem de uma vitória do Grenal, mas eu acho que o Botafogo é franco favorito para essa partida, tá? O Botafogo é mais time do que o Grêmio, né? Até as estatísticas está dando 40% contra 31% aí pro time do Botafogo, né? O Botafogo com 40%, 29% de empate, as estatísticas ali, probabilidade de vitória, né? O Botafogo é franco favorito para essa partida.
Mas e aí? O que é que vocês acharam dessa partida, mesmo com um jogador a menos, mesmo com a expulsão, né? O Botafogo soube controlar a partida, soube segurar ali, né? Após o Cris Ramos ser expulso, o Botafogo soube sim segurar e com um a menos vencer aí o time do Atlético Mineiro, né? Então, muito importante, parabéns aí ao time do Botafogo, com uma vitória excepcional, uma vitória extraordinária aí pro time do Fogão, né? Relembrando ali aquela final da Libertadores contra o time do Galo também, do Botafogo desde o início da partida, jogou com um a menos e ainda, né, amassou o time do Galo. Mas e aí, o que é que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!